noite, povo de Taubaté e região. Nós estamos aqui novamente no nosso programa Saúde em Debate, trazendo informações sobre saúde e cada dia informações mais interessantes. Hoje nós temos aqui o Dr. Gustavo Notari de Moraes, que ele é urologista, professor da Universidade de Taubaté, especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia e trabalha também na Prefeitura Municipal de Taubaté como urologista. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcia. Tudo bom, graças a Deus. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com você. E vamos tentar bater um papo, elucidar as questões sobre o envelhecimento masculino, que é o tema que a gente vai abordar hoje, né? Isso. Então, nós vamos falar então sobre essas coisas que são até um pouco tabus, né, dentro das informações, até mesmo porque existe ainda muito estigma também, como na psiquiatria, na urologia também existe bastante estigma com relação a essa questão, né, do envelhecimento masculino. Então me conte o que é o envelhecimento masculino, porque no feminino a gente já está acostumado a saber, mas e o masculino? Bom, na verdade, o envelhecimento masculino, existe uma sigla que é DAEM, D-A-E-M, que é Distúrbios Androgênicos do Envelhecimento Masculino. O nome é bonito, mas é pouco prático. Na prática, o DAEM, ou essa síndrome, nada mais é do que a famosa andropausa. Tá? E quando muitos pacientes questionam para a gente o que é andropausa, né? É difícil da gente quantificar no homem como na mulher, porque a mulher ela tem um nível de estrógeno, né, que é o hormônio feminino, mais ou menos, que ele não oscila muito, e a partir da menopausa há uma falência do ovário, o ovário para de produzir esses hormônios, e esses sintomas são muito abruptos. Então a mulher pode sentir todos aqueles sintomas da menopausa, do fogacho, da irritabilidade, da diminuição do desejo sexual, né? No homem isso ocorre, e até pouco tempo atrás não era estudado. Só que a diminuição do hormônio masculino, que é o hormônio produzido no caso pelos testículos, é mais linear. Então os sintomas não são tão abruptos. Então não existe assim um quadro clínico onde o homem, de um ano para outro, ele acorda, puxa, eu estou na menopausa. Com isso acaba passando mais desapercebido o diagnóstico, porque toda mudança que demora mais, que não é súbita, né? Exatamente, o paciente acaba se acostumando com aquelas mudanças e começa a acreditar que aquilo é normal. A partir de que idade? Olha, a partir dos 40 anos, Márcia, a gente já começa a perder 1 a 2% da nossa testosterona a cada ano que passa. Então isso é um dado importante. Com 40 anos, isso dificilmente vai ser notado em termos de sintomas do paciente. Mas como a testosterona é o hormônio responsável pela manutenção da massa muscular, da nossa musculatura e da nossa ossatura, ou seja, da nossa musculatura e do nosso esqueleto, se você não tem uma atividade física regular a partir dos 40 anos, você começa invariavelmente a substituir massa magra por massa gorda. Então, o exercício físico também. O exercício físico é recomendado, né, de uma forma geral, mas a partir dos 40 anos, a gente como homem deve fazer atividade, inclusive dando uma prioridade para atividades de musculação. Quando eu falo musculação, não é igual uma molecada levanta aquele monte de peso na academia para ficar bombado, para ficar forte, mas é única e exclusivamente para você não perder massa muscular. Quais são os sintomas, então, especificamente gerais, vamos chamar de andropausa aqui, eu acho que popularmente fica mais fácil para o pessoal entender. Mas os sintomas variam muito. A testosterona ela mexe em todo o organismo da gente, não só na parte sexual, que é o que os pacientes nos procuram mais no consultório, geralmente voltado para a queixa sexual. Mas só para você ter uma ideia da sua área, que você entende muito melhor que eu, da parte psiquiátrica, o paciente pode ter depressão, pode ter fadiga, irritabilidade, distúrbio do sono, né?
perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, perda de massa óssea, que é a osteopenia, que depois vai se transformar numa osteoporose, aumento da massa gorda, né, ou seja, substituição de músculo por gordura, o que não é bom para a gente. Na parte sexual, diminuição da qualidade, piora na qualidade da ereção, piora na libido, diminuição de pelos e flâneros, ou seja, o paciente muitas vezes sente que diminui a barba, diminui os pelos, principalmente pubianos e axilares, né? Desorientação espacial, isso é comum no paciente mais idoso, ele começa a perder a cognição, o raciocínio fica mais lento, ele se perde mais facilmente, ele quis que um caminho que ele está acostumado a fazer a vida toda, de uma hora para outra, ele, onde que eu estou? Tem que dar aquela parada para pensar. Então, todos esses sintomas podem estar decorrentes da andropausa. Fumo, bebida, hipertensão, isso, como que funciona isso em termos de agravantes ou de... Tudo piora, né? Se o fumo, a bebida, a hipertensão, tá? A gente sabe que a testosterona, ela vai diminuindo com a idade. Quando a gente começa a fazer exercício físico, a gente aumenta, por mecanismos neuroendócrinos, a produção de testosterona e pode retardar, ou mesmo adiar, ou mesmo nem ter esses síndromes do envelhecimento masculino. O fumo, geralmente quem tabagista, né, etilista, ele não vai estar, ele não tem o hábito de fazer atividade física. E isso tudo, hipertensão, tudo isso que você falou, o tabagismo e o etilismo são fatores diretamente ligados a uma síndrome, que é uma outra síndrome que talvez as pessoas não tenham ouvido, talvez falar muito, mas é a síndrome metabólica. Né? A síndrome metabólica, ela se traduz, hoje em dia se fala demais nessa síndrome, né, no mundo inteiro. Então, ela resumindo, ela é um paciente que é hipertenso, tem um colesterol alto, tem um triglicérides alto, tem uma glicemia alta, ou seja, diabético, e no caso do homem, tem uma circunferência abdominal, que é a medida ao redor do umbigo, acima de 102 centímetros. E na mulher, 88. Se for prejudicada, e a gente vê que essa síndrome metabólica está diretamente ligada à andropausa. E o hábito de fumar e ingerir bebida alcoólica também aumenta muito o risco de síndrome metabólica. Então, todos esses fatores se interligam. O diagnóstico da andropausa, como que você, quer dizer, um paciente chega lá com uma queixa para você, o que você faz para chegar a esse diagnóstico? Exato. Porque assim, os sintomas, como você viu, são muito amplos. São. Um homem pode estar deprimido e ser só uma depressão, que você vai cuidar, ou ele pode estar deprimido dentro dessa síndrome, né, com vários sintomas, e ter a andropausa. Basicamente, a gente tem que ligar todos esses sintomas com uma dosagem de testosterona baixa. Tá? A gente usa um limite mais ou menos de 300, e a gente fala que assim, o homem que tem uma testosterona acima de 400 dificilmente é hipogonádico, ou seja, tem um síndrome andropausa. Entre 300 e 400 ele pode ser, e abaixo de 300 ele geralmente o é. Existem homens que conseguem trabalhar com um nível mais baixo de testosterona. E aí, se o paciente tiver uma testosterona baixa, mas na ausência desses sintomas clínicos, existem 2 questionários que a gente aplica nesses pacientes, onde a gente quantifica, traduz a sintomatologia em pontos, né, dizendo se a clínica para andropausa é forte ou não. Então, se o paciente tem esse questionário positivo, tem a história positiva e tem uma taxa hormonal reduzida, aí sim a gente faz um diagnóstico. Agora, tem homens que nunca entram em andropausa? Ou tem, não? Tem. A gente, mais ou menos assim, dos 50 aos 59 anos, mais ou menos 12% da população masculina vai estar na andropausa. 12? É pouco. Dos 60 aos 69, já vai mais ou menos, isso na população masculina, certo. do país. Não, desculpa,
estudo feito dentro do Brasil. Sim. Porque nos Estados Unidos é outro o pessoal muito gordo, muito obeso, então os números dos americanos superam muito o nosso. A ponto de você, nos Estados Unidos, estar assistindo um canal de esporte, muito ligado ao homem, e nos intervalos dos canais de esporte, eles anunciam reposição hormonal do homem. Então a mídia já veicula isso, né, por ser um problema nacional e atingir um mercado muito grande. Mas voltando aos nossos números, então dos 50 aos 59 anos, 12%. Dos 60 aos 69, 18%. E dos 60 e dos 70 em diante, ao redor de 28%. Então tem uma boa faixa que nem entra em... Exatamente, A partir, então, conta pra gente como que se trata, né? Porque existem, como você falou, é multifatorial, então deve ter muitas formas de se tratar, mas as principais. Tá. A reposição hormonal é o que é feito. O que a gente não pode esquecer, e isso às vezes é difícil de passar para o paciente, que é o que você falou, chega um paciente barrigudo, não faz exercício, bebe cerveja todo dia, fuma um maço de cigarro, e ele acha que a testosterona é um milagre que caiu do céu e vai resolver o problema dele. E não é assim, né? A gente, nesses pacientes, às vezes quando o paciente tem vários fatores de risco para andropausa e tem uma testosterona baixa, muitas vezes ele cai num ciclo vicioso, que o desânimo, a fadiga, a falta de massa muscular é tão difícil que se você não der um empurrãozinho, ele não vai sair do lugar, ele vai se afundar cada vez mais. E aí a nossa função é explicar isso para o paciente. Olha, a gente tem que repor testosterona, sua testosterona está baixa, mas a circunferência abdominal, a gordura visceral, é inversamente proporcional à testosterona. Então o senhor vai ter que perder peso, o senhor vai ter que mudar de atitude, interromper tabagismo, parar de beber, fazer exercício. Então não é só uma coisa do urologista. O urologista hoje, ele faz muita reposição hormonal, assim como o endocrinologista, mas ele tem que ter o apoio do psiquiatra. O paciente estiver deprimido, ele vai precisar do psiquiatra, ele vai precisar de uma nutricionista, ele vai precisar do educador físico. Então é uma série de medidas que tem que ser tomadas. Mas, exatamente. Mas o tratamento da andropausa é a reposição de hormônio masculino. Sim. No caso, por exemplo, esses medicamentos que se usa para disfunção erétil, tipo Viagra, essas coisas, fazem parte também desse tratamento ou não? Vamos dizer que a disfunção erétil é uma consequência da andropausa. Então, a reposição a gente faz com testosterona, que via de regra, hoje a gente tem 3 formas no Brasil de repor testosterona. Uma injetável, injeçãozinha, uma vez por mês, dependendo da testosterona, até uma vez a cada 3 meses. Transdérmico, que é um adesivo que você cola, principalmente em áreas não expostas, na musculatura dorsal, nas costas, adesivos de testosterona. E agora chegou no mercado uma inovação, que é o desodorante. Então é um desodorante que se aplica, ele tem cada aplicação, ele libera uma quantidade de testosterona. Então você consegue calcular quão baixa está aquela testosterona para dizer, olha, o senhor vai fazer uma aplicação por dia, 2 aplicações por dia. E uma perguntinha assim, quase leiga. A reposição de testosterona não deixa, por vezes, o homem mais agressivo, mais nervoso? Porque a gente tem aquela coisa da adolescência que, às vezes, quando aumenta a testosterona no... Quando a gente aumenta a testosterona bruscamente, a gente deixa o homem irritadíssimo. Por isso que o adolescente, no caso nosso, a gente está só mantendo um nível basal. Porque a testosterona abaixo do nível basal leva a irritabilidade e acima também leva. Então você quer ver o exemplo clássico de uso que a gente é condenável de testosterona, mas que a gente vê muito, é essa molecada que está em academia e quer crescer rápido e quer ficar bombado, e eles tomam testosterona como se fosse um cafezinho, né?
só fugindo do assunto, mas para você ter uma noção do Que é problema. importantíssimo, inclusive. Um homem que esteja fazendo uma reposição hormonal, ele vai tomar uma ampola assim, com a testosterona baixa. Nós estamos falando de um homem que o testículo já não produz a quantidade de testosterona que deve produzir. Ele toma uma ampola a cada 21 dias. Essa molecada, eles costumam chegar a tomar 3 ampolas por semana. Então eles ficam extremamente irritados. Eles não conseguem se concentrar. É comum a gente atender no consultório, começa a alterar, com o namorado, que briga com a namorada, vai para a faculdade, não consegue se concentrar, porque aí vira um pandemônio. Isso é condenável, infelizmente no nosso país acontece muito. Né? Apesar de ser uma medicação controlada, as farmácias não venderem, essas ampolas vêm facilmente do Paraguai. Então, toda. Vai saber como é que é. Paraguai, né? Mas é uma realidade. Né? No caso, por exemplo, como você diferencia um quadro que é uma andropausa, no caso, com um quadro de depressão, por exemplo? Eu sei que muitas vezes encaminha. Pode ser confundir, né? Mas o paciente não pode estar só deprimido. Ele vai estar deprimido, ele vai estar com alteração do sono, alteração do humor, vai estar mais irritado. A gente, geralmente, quando existe um déficit de testosterona, a gente pede uma densitometria, porque esse déficit de testosterona, ele pode ser, muitas vezes, de uma forma aguda, vamos dizer, ele começou com déficit de testosterona agora, né, mas isso aí não é de longa data. Então, se você tiver uma densitometria e já tiver osteopenia, fala a favor que esse distúrbio vem mais crônico. Né? E a gente repõe a testosterona. Nos casos até que o paciente tem o distúrbio, a andropausa, e você vê que ele está numa depressão profunda, só a testosterona também não vai fazer o efeito. Você tem que repor o remédio, o hormônio e mandar para o psiquiatra. Assim como você falou da disfunção erétil. Muitas vezes você tem um paciente que tem ereção zero, ele não tem ereção nenhuma para fazer uma atividade sexual. Você repõe a testosterona, melhora, mas não fica 100%. Então você lança a mão dos remédios que você estava perguntando, do Viagra, do Ciaga, desculpa. Quais que são hoje que tem o Sildenafil? Hoje tem o Sildenafil, tem o Tadalafil, tem o Vardenafil, tem o Brasil, da indústria brasileira, que eu não vou, eu lembro o nome comercial, vamos falar, né? Não, melhor não. Então, eu não lembro o nome da droga, são 4 medicações orais. Né? Nos Estados Unidos já existem outras classes de drogas começando a ser usadas e liberadas pelo FDA, lá, que é o órgão deles, né? Mas para a gente são essas 4 classes de medicação via oral, e aí depois tem os injetáveis, que a gente aplica no pênis. Nossa! E fala para mim, contraindicação dessa reposição de hormônio? Tá. A contraindicação clássica é câncer de próstata. Isso é importante. O câncer de próstata, vamos dizer assim, ele se alimenta do hormônio masculino. Ele cresce às custas da testosterona. Então, se o paciente tem um câncerzinho de próstata, que está pequenininho, está começando ali, e você começa a fazer testosterona, esse câncer tende a crescer, né, e se disseminar mais rapidamente. E o câncer de mama também. Então, muita gente vai perguntar, câncer de mama, nome? Existe. É raro, mas existe. Então, todo paciente, antes de começar a fazer reposição hormonal, é obrigatório o exame das mamas, ver se não tem nodulação, ver se não tem drenagem de nenhuma secreção, e o screening básico de próstata que a gente faz, que é o PSA, que é um exame de sangue, associado ao toque retal. Sim. Feito PSA, toque retal, o paciente não tem câncer de próstata, você pode liberar ele para reposição hormonal. O que você vai fazer no primeiro ano de reposição é ficar de olho para ver se esse PSA não sobe. Porque às vezes pode ser, vamos dizer, células malignas começando a se replicar, que não tem alteração nem no toque nem no PSA. Mas à medida que você fizer a testosterona para esse paciente, esse tumor vai crescer, e aí você plota esse crescimento, e aí você interrompe o tratamento. Uma questão controversa, não existe um consenso ainda, é assim, os pacientes que já tiveram câncer de próstata, foram tratados,
e estão com uma andropausa, se esses podem ser tratados ou não. Porque, teoricamente, se eles foram tratados, eles podem usar hormônio. Mas se houver alguma célula maligna e o câncer de próstata tem essa peculiaridade de se desenvolver muito lentamente, o hormônio pode acelerar o crescimento dos tumores. E o homem pode tomar esse hormônio ad eterno, quer dizer, o resto da vida pode. dele? Como é que funciona isso? Existem mais ou menos duas classes de andropausa. Existe o homem que está na andropausa justamente pelo hábito de vida dele, de ser sedentário, de ser obeso, tabagista. Esse homem, muitas vezes, a gente consegue resgatar a produção de testosterona pelo próprio organismo dele. Então, é o que eu falei, você faz a reposição, serve de um empurrão para ele vai se sentir melhor, ele vai ter melhora da ereção, melhora da libido, melhora da fadiga, melhora do bem-estar geral, ele entra na academia, ele perde peso, para de fumar, para de beber, e depois você tira a testosterona e ele volta a produzir a testosterona normalmente. E tem o homem que a gente chama que já tem a falência testicular. Aquele testículo já não produz testosterona. Esse sim vai ter que ser reposto para o resto da vida, ad eterno, como a gente chama. Entendi. Então tá. Eu gostaria então de agradecer você por ter vindo aqui. Obrigado. Se você quiser falar mais alguma coisa com relação a isso, deixar para o povo de Taubaté uma mensagem. Não, eu acho que assim, a mensagem principal é: se o homem, né, já tem uma certa idade, já viu que está com algum desses sintomas, está com irritabilidade, está com fraqueza muscular, está cansado, não custa ele passar no urologista e fazer o exame. Mesmo porque ele vai precisar fazer o exame de próstata. Eles têm muito preconceito com o exame de próstata. Muito. É delicado. Tem melhorado, mas assim, a geração mais antiga, eu acho que é mais... da época que eu acabei minha residência para agora, faz 10 anos, eu tenho visto uma maior aceitabilidade do homem. O homem chegava e falava, antes, eu vim, mas eu só vou fazer o do sangue. Então, ele já não dava nem abertura para você tocar no assunto do toque retal. Sim. Hoje a maior parte dos pacientes vem e já vem preparado, mas ele já sabe que ele vai fazer o toque, vai fazer o PSA. Então, se o homem, a partir dos 45, vai ter que fazer o toque, o PSA, lembrar sempre de comentar com o urologista dele sobre esses sintomas que muitas vezes o aflige e que também são outro preconceito, porque eu não cuido de mulher, né? Então, um pouquinho do preconceito, por favor. O homem, ainda mais a nossa cultura latina, né, nos muitas vezes impede, a ponto de assim, a gente ter exemplo assim, chega o homem e a mulher no consultório fazer uma avaliação prostática, a gente sempre entra na esfera sexual. Como é que está a ereção do senhor? Está boa. Ele fala, está boa, a mulher fala, não está. Ou seja, ele tem vergonha de chegar nesse assunto. Sim. Né, pelo nosso estilo latino de ser. Então, é importante que o homem consiga se abrir com o urologista, né, com o médico dele, com confiança dele, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Porque, à medida que o homem fala que está tudo bem, a gente tem que acreditar nele. Né? Pois é. E muitas vezes isso é comum de acontecer. Né? Ou assim, o paciente, a mulher marca uma consulta antes, ela vai falar, olha, ele vai vir fazer exame de próstata, mas ele está muito ruim de cama, sabe, doutor? Sim. Conversa com ele sobre esse assunto. Se não tocar, se você não tocar, muitas vezes não sai nada. Pois é, no meu consultório também que eu tenho, que é psiquiatria, às vezes eu recebo e faço o caminho inverso, né? Quer dizer, eu recebo, não, eu estou deprimido, por isso que eu estou tendo um probleminha assim, eu não tenho muita vontade sexual, então eu falo, vamos passar primeiro no neurologista para a gente ver, né? Vamos fazer primeiro uma avaliação clínica para depois a gente ter noção se realmente está fazendo parte do sintoma. Ou não, né? E às vezes medicamentos também. Às vezes o medicamento, alguns, né, não são todos, alguns medicamentos podem também tirar libido. Pode. Você lembra de alguns que o que tira bastante, alguns antidepressivos tiram libido, né? Existe na classe dos antihipertensivos alguns antihipertensivos que claramente diminuem a emissão. Captopril, até de clortiazida. Você vai falar o nome desse? Mas existem remédios, medicações para hiperplasia prostática que podem levar à diminuição da qualidade da ereção. Então existe uma série de
medicações, ou seja, existem medicações que também, numa gama de pacientes, ela pode trazer prejuízo para a ereção, mas para outra gama não traz. Uma coisa importante também, que eu acho assim, tem muitos homens que parece que têm muito receio, por exemplo, de tomar os medicamentos sildenafil. Tem. Né? Isso, muito. Isso daquela época até preconceito, foi lançado e algumas pessoas realmente morreram, infartaram, né, depois do uso do sildenafil, mas existe uma classe muito específica de antihipertensivo que não pode ser usado junto com esses inibidores da fosfodiesterase, que é o sildenafil, o vardenafil, o tadalafil. Fora essa classe de medicamentos, a imensa maioria dos antihipertensivos pode ser tomado sem problema nenhum. Né? Algumas vezes o homem pode até ter um efeito colateral, que a gente chama de rubor facial, esquentamento na face, alguma taquicardia, e isso a gente acaba contraindicando o uso. Mas não que esse paciente vai tomar e morrer. Como a gente ouve nas conversas né, dos pacientes e tal, esse eu não tomo porque fulano morreu, ciclano morreu. Na verdade, isso é muito mais um mito do que uma realidade. É uma medicação extremamente segura, não deve ser tomada com alguns tipos de antihipertensivos, por isso que a gente não recomenda que o paciente vá na farmácia e compre e tome por conta própria. E é lógico que o paciente, que às vezes ele está tão debilitado na parte cardiológica que ele não pode fazer o esforço inerente ao ato sexual. Né? Assim como se ele subir uma escada rápida ele vai morrer, se ele for transar depois de 10 anos sem transar, ele pode morrer, não do remédio, mas do esforço físico inerente ao ato. Nesses casos de cardiopatia grave, a gente sempre pede o aval do cardiologista. Se o paciente é apto para ter uma atividade sexual. Sim, e aí no caso, e também assim, esse medicamento, que a gente sabe, com bebida alcoólica, o homem que faz uso de bebida alcoólica, por exemplo, ele pode usar também esse medicamento ou não? Existe uma diminuição. Quando foi lançado a primeira droga, pediu-se para que não se usasse com bebida alcoólica. A partir das outras classes, isso aí foi posto em xeque e hoje todas as drogas podem ser usadas com bebida alcoólica. O que acontece com a bebida alcoólica, com o estômago cheio, é que ele retarda a absorção. Ele retarda a absorção da medicação. Então, o paciente, vamos dizer, que tomou um remédio, teve uma ereção, uma qualidade de ereção muito boa, se ele tiver tomado bebida alcoólica, principalmente se for em quantidade, a qualidade da ereção não vai ser a mesma. Mas dificilmente vai trazer um efeito colateral. O que a gente recomenda é você tomar uma taça de vinho ou uma garrafa de cerveja, uma dose de destilado junto com o remédio, dificilmente vai diminuir a eficácia a qualidade da ereção. E outra coisa que também é muito controversa, que enfim, até para tirar as dúvidas, né, de quem assiste, por exemplo, existe assim um entendimento geral de que se o homem, se ele tiver libido e tomar o medicamento, ele vai ter ereção. Agora, sem a libido, também pode tomar vontade, não vai adiantar, porque isso é uma coisa que sempre fica uma dúvida, né? Porque fala, eu vou tomar o medicamento e vou ficar com libido, vai vir a minha libido por conta do medicamento, sem o hormônio, falando parte do mecanismo normal da ereção é você estar sexualmente excitado com a situação. Então é o que eu sempre falo para os pacientes, não adianta se o senhor tomar um remédio e não está com vontade, ou a sua esposa não está querendo. Precisa ter a participação do casal. Né? Não é, alguns pacientes acham que tomando o remédio ele vai ter uma ereção, assistindo o Jornal Nacional ele vai ter uma ereção. Não, ele vai precisar do estímulo sexual que é parte do mecanismo, que faz parte do mecanismo normal da ereção, e a medicação, na verdade, ele só acelera isso. Ele promove um afluxo maior de sangue para o pênis, causando uma qualidade melhor da ereção. Mas tudo ainda é comandado pela situação. Quando a medicação é injetada diretamente no corpo cavernoso, aí sim o paciente pode ter uma ereção independente do estímulo sexual.
Mas aí são pacientes que já têm uma disfunção erétil grave, que já tentaram todas as medicações, não responderam, e a gente passa por uma segunda linha de tratamento, que é a injeção, né, de substâncias dentro do pênis antes do ato sexual. Antes. Não dói tanto assim. Quando a gente fala com o paciente, quase que você tem que trancar a porta para não correr. E também, assim, tira dúvida de se ele está todo num clima e recebe uma injeção, também o clima cai um pouquinho. A agulha é a mesma agulha da insulina. Entendi. É pouco dolorosa. E alguns pacientes simplesmente não conseguem aplicar. Sim. Então a gente treina muitas vezes a parceira para aplicar no paciente. Entendi. Alguns pacientes se auto-aplicam, mas é uma saída antes da terceira linha de tratamento, que seria a prótese de pênis, né? Interessante. Isso você vai me falar outro dia pra gente. Tá bom. Então, eu agradeço mais uma vez a tua presença. Gostaria de tê-lo novamente, se você vier, vai ser muito bom pra gente. E peço que quem tiver dúvida, mande um e-mail para tvcidade@gmail.com e mande para a gente suas perguntas, que com certeza a gente vai responder. Eu peço, né, a pergunta que chegar, eu encaminho para o doutor Gustavo e ele com certeza vai responder. E estamos aqui com Deus e com vocês até a semana que vem. Com prazer, obrigado, Márcio, pelo convite. Para mim foi um prazer. Sempre que você me chamar, com certeza eu volto aqui para a gente contar uma palavra. Tá, ok.